Certo? Certo. Combinado? Combinado. Você tá feliz? Não. Por quê? Nunca tô feliz. Por quê? O que tá acontecendo com você? Não. Você não gosta da sua vida? Não. Não? Não. Pronto? Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Esse é o canal de Sneakers BR aqui no YouTube, com o Onero, nosso programa que só fala de conteúdo Nike. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Jaime. E aí, essa semana a gente tá aqui com uma mesa recheada de caixas pretas da Nike. Isso. Um loguinho que é o que importa nessa caixa preta. Olha aí, pra todo mundo já matar a curiosidade. Que viria a ser isso, Jaime? Bom, não é segredo, vendeu ontem, então todo mundo já tá sabendo da última colaboração entre Nike e Supreme. Acabou de chegar no Brasil, vendeu. E, bom, então todo mundo já sabe o que é, a gente vai tirar da caixa e saber mais um pouco sobre o modelo e não só falar desse lançamento e sim da história por trás dessa colaboração. Bom, então, como o Jaime falou, essa é a mais recente collab da Nike com a Supreme. A gente já fez um vídeo longo no começo do ano falando de Supreme, certo? Na ocasião era o lançamento do Uptempo, a gente fez um recap de todas as colaborações entre Nike e Supreme. Bom, são mais de alguns anos aí, então... Melhor conta, mais de alguns anos aí. Não tem por que falar de novo, quem quiser volta aí no vídeo pra assistir. Vamos deixar umas imagens do vídeo aí pra galera saber do que a gente tá falando. Tem um histórico bem longo de colaborações. Eles começaram lá em 2002 e em muitos momentos foi uma forma da Nike usar também para introduzir uma silhueta, a volta de uma silhueta no mercado, né? Até para criar um hype e criar desejo. A Nike usou muito colaborações com a Supreme para reintroduzir a volta de certos modelos no mercado. Isso começou em 2002 com o Dunk Low, é o Dunk Low Supreme, que todo mundo conhece. Ele trazia o Elephant Print em algumas partes do tênis. Eram duas colorways, uma azul com branco e a outra era preto com vermelho, que eram remetentes a cores icônicas e clássicas do Air Jordan 3. Acho que esse tênis juntou as duas histórias de basquete e skate. de skate, porque o Dunk é uma silhueta original do basquete, mas que estava sendo apresentada pela Nike SB. E eles usaram um padrão gráfico que era do Jordan 3, talvez um dos tênis de basquete mais icônicos da história. Tem essa história, né, dos skatistas terem usado muito tênis de basquete na década de 80, muito por conta do cano alto e do amortecimento que ele tinha. Então teve muito Jordan 1, Dunk, que eram usados pelos skatistas, e agora com a criação do Dunk SB, eles foram lá e resgataram essa história da origem do Dunk, que nasceu no basquete, e aí misturaram um pouco com os elementos de Jordan. Exatamente. Bom, enquanto o Jaime tá falando, vão aparecendo imagens aí dos tênis, para quem não tiver familiarizado com toda essa trajetória de colaborações entre Nike e Supreme. E aí o próximo? E aí na sequência, um ano depois, veio um trio de Dunk High. Eles não tinham nada de elementos de Jordan, então eram modelos brancos com pedaços em tom pastel. O que mais chamava a atenção naquele trio era o painel lateral que vinha com as estrelas douradas, né? A gente vai falar, o Ricardo trouxe aí uma lição sobre o Air Humara, que é o tênis da colaboração. Por favor. Bom, é isso, como já me falou, esse é o Air Humara. Essas são 3 das cores disponíveis, né? Tem mais uma, tem o todo preto, que não veio pra gente. Quando saíram as primeiras imagens do Air Humara assinado pela Supreme, muita gente se questionou que tênis era esse. É um tênis que aqui no Brasil não é muito conhecido. Mesmo lá fora, você tem que ser um pouco mais iniciado no universo da Nike pra saber da história dessa silhueta. E aí foi por isso que, mais do que fazer só o unboxing dessas 3 versões assinadas pela Supreme, já que a quarta vocês vão ver aí nas imagens de cobertura, a gente quis contar um pouquinho da história do Air Humara, porque ela é conectada com um cara que é considerado, junto com o Tinker Hatfield e com mais alguns 3 ou 4 nomes, um dos maiores designers de tênis de todos os tempos. E pouca gente fala nele, aqui no Brasil principalmente, então a gente vai falar sobre o Peter Fogg, que é o designer que assinou o Air Humara. Peter Fogg era um cara que, Jaime, se você não conhece a história dele, você vai ficar conhecendo agora. Por favor. Ele já estava no mercado de design há 15 anos, ele trabalhava na Boeing projetando o interior de aeronaves. Então ele desenhava a área interna de aviões e ele teve um câncer e ele teve que sair do trabalho por causa disso. A gente tá falando lá de mais ou menos 1996 e depois de 7 meses tratando esse câncer ele ficou curado e ele resolveu voltar pro mercado, só que numa área diferente do que ele estava acostumado a fazer. Então ele descobriu que um amigo de colégio dele tinha virado diretor de criação na Nike e ele pediu a oportunidade de fazer uma entrevista. E aí o cara falou, vem aí, a gente tá contratando, tá precisando de designers novos. E aí tem uma curiosidade, Peter Fogg não é o primeiro designer da Nike que não é designer de tênis
tênis de calçados, mas que começa a trabalhar nessa área. Você lembra do outro? Quem é? Não entendi. O Tinker Hatfield também era Ele é arquiteto, arquiteto, né? Verdade. E ele entrou na Nike para desenhar tênis. Então, se você quiser ser design de tênis na Nike, você não pode se formar em design. É basicamente isso. Não, não é que você não pode se formar em design. Você, preferencialmente, não tem que vir da indústria do calçado. Porque a Nike fala que eles preferem designers de outras áreas, porque eles têm um repertório maior de referências para desenhar tênis. E vem sem o vício. O currículo, o a vício. carga de tênis, né? Ele vem sem o vício de dizer, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, a Nike, lá em meados dos anos 90, eles estavam querendo se posicionar como uma marca de tecnologia e uma marca de design e marketing, e não como uma marca de calçados. Então, por isso, se você reparar no design de meados da década de 90, tudo é muito não convencional, tem esse design agressivo, o up-tempo que a gente falou da Supreme, a linha ACG. Então, assim, o Air Humara, então o Peter Fogg foi contratado pela Nike, passou a desenhar tênis, e o Air Humara foi o primeiro projeto dele. Ele já chegou e já desenhou isso, que é talvez o segundo maior sucesso da carreira do Peter Fogg, porque o primeiro é o Hyperdunk. Então, 16 anos depois, quase 20 anos depois... ele trabalha na Nike ainda, então. Não, ele saiu da Nike, ele passou 16 anos trabalhando lá, mas o último projeto de sucesso dele foi o Hyperdunk. Certo. E o Hyperdunk, em 2008, foi um tênis que fez bastante sucesso, né? Quando foi lançado lá. Foi na época das Olimpíadas, né? Das Olimpíadas de Beijing. Bom, então, voltando para a história aqui do Air Humara, Peter Fogg fala que a principal fonte de inspiração para a criação desse tênis aqui, que era um tênis de corrida, então, naquela época, em 1996, 1995, quando esse tênis começou a ser desenvolvido, a Nike estava buscando fazer tênis para trail, que é para corrida outdoor, né? Para quem vai correr na lama, em terra. Então, precisa que o tênis seja resistente, seja durável, seja confortável, tenha amortecimento. Então, acho que talvez seja uma categoria das que mais demanda atenção técnica. E aí ele se inspirou na roda dianteira de uma moto de motocross para criar o cabedal desse tênis. E aí ele fala que é por isso que ele tem essas áreas aqui que parecem os raios. Verdade. Das motos. Cruzadas, da roda. Isso. Esse tênis aqui, depois ele originou um segundo, que chamava Air Terra Humara. E aí, a partir desse Air Terra Humara, nasceu a linha ACG, que todo mundo conhece. Que agora é de Nike Lab, né? Agora é de Nike Lab, mas que naquela década, lá, meados dos anos 90, era a linha que enfrentava qualquer condição climática da Nike. Hoje também. Hoje também, só que hoje é mais urbana. Sai Antes do mato, era né? outdoor. Verdade. Então é por isso que esses tênis todos têm essa cara meio robustona. Era um negócio de ser muito mais técnico, né? Exatamente. Então, tinha o design, tem história por trás, o lance da roda e tal, mas ele é muito funcional, né? Exatamente isso. Bom, e aí só para complementar essa parte histórica das origens do Air Humara, o nome do Air Humara foi retirado de uma tribo de nativos americanos lá da América Central, que habitavam uma parte que hoje é o México, e eles eram chamados de Tarahumara. E eles eram corredores e moravam numa área bem acidentada, então por isso a divisão de marketing da Nike batizou esse tênis aqui com o nome que eles corriam? de Air Humara. Ou do que eles corriam? Não faço a menor ideia. Acho que eles se locomoviam a pé e eles... É igual o filme do Mel Gibson, sabe o Apocalipto? Não. O Apocalipto, que os caras têm uns jogos que lançam... Eles jogam lanças e machados e os caras têm que sair correndo. Tem uns jogos olímpicos. Vai ver que era isso. As secas. O Peter Fogg fala que a divisão de marketing da Nike teve um papel fundamental na existência desse tênis aqui, porque quando ele começou a criar o tênis e a desenhar, o desenvolvedor dele falou que era impossível construir o tênis e que era melhor desencanar do projeto. Só que um cara que era diretor de marketing na época da Nike acreditava no desenho do tênis e ele acreditava no potencial e eles brigaram por isso, e aí por isso o Air Humara nasceu. O Air Humara nasceu como um tênis para corrida outdoor, mas ficou tão famoso entre principalmente a molecada que ia para o colégio, que estava no ensino médio lá dos Estados Unidos em 1997, 98, quando ele chegou às lojas, que teve uma matéria na Vogue América, e aí vocês vão ver aí nas imagens de cobertura essa matéria da Vogue, uma matéria bem grande, 2 páginas, falando só sobre esse tênis. Na época? Na época. E aí, hoje, ter uma matéria na Vogue, numa revista importante de moda como a Vogue falando de tênis, é uma coisa bem comum. Mas em 98 não era, principalmente de um tênis técnico, que era um tênis para correr na lama, para correr na terra. E o que essa matéria falava? Falava de como era um design disruptivo, de como tinha mudado o jeito como os tênis para corrida eram desenhados e de como o lifestyle, a molecada também tinha adotado esse tênis no dia a dia. Sem ser para usar... Sem ser para usar para correr. O propósito original dele. Exatamente. E aí, se você pensa no jeito como as pessoas se vestiam nesse meados dos anos 90, faz sentido, né? Porque em meados dos anos 90, no rap, por exemplo, usava-se muito o Yellow Boot da Timberland. Tá. Então, esse lifestyle outdoor tava em... Era a influência, né? Era a influência. Então, por isso que a Supreme
resgatou essa silhueta agora, 20 ou 21 anos depois do seu lançamento original, porque também, quem entende tênis aí, todos os veículos gringos estão falando isso, os tênis de trail, esse jeitão meio gorduchão, altão, parece ser a próxima tendência. Então faz muito sentido resgatar o Mara. Essa foi a aulinha sobre o Mara, você sabia disso? Finalmente. Tô brincando. Isso é chato, hein? Não, foi legal. Merda. Mas é isso, acho que esse unboxing da nova collab da Supreme é mais legal para as pessoas conhecerem o Peter Fogg, que é um cara que está afastado da indústria dos tênis, mas é considerado talvez um dos 10 maiores designers de tênis de todos os tempos. A gente falou do El Mara e do Hyperdunk, mas ele também desenhou vários outros tênis de ACG e vários outros tênis de basquete da Nike. E aí agora o Jaime vai falar o que é que ele achou dessa collab com a Supreme. É opinião pessoal ou descritiva? É descritiva. Não, porque sua opinião pessoal. Não, é que o tênis sei lá, é interessante. Ele vem de base preta e aí detalhes refletivos, mantendo a essência do propósito original, são tênis mais técnico, então ele tem efeito refletivo aqui. Branding da Supreme aqui atrás, então, como sempre, a frase, né, World Famous, o logo da Supreme aqui nas tiras traseiras. E aí um negócio que eu acabei de ver aqui que é bem interessante são essas alças aqui, né, que servem de passador de cadarço, que é meio o princípio do Flywire, né? Que anos depois, né? Ela Flywire estreia em 2008 nas Olimpíadas de Pequim. E aí são cabos que quando você amarra, ele dá um suporte e ajuda a ajustar o tênis no seu pé. E aqui ele vem preso também, então 10 anos antes os caras já tinham ideias de como fazer isso. Exatamente. E aí acho que o que chama atenção em todas as cores, inclusive na preta que não tá aqui, é o uso do refletivo, né? Tem bastante áreas refletivas. Até nesses cabos de suporte aqui tem fios refletivos. Aqui em cima também, no passador. Na língua. Sobrepõe a língua. Outro detalhe que acho que é interessante é essa entressola, ela vem encapada, né? Com coisa que parece um mesh, assim, um tecido. Então, é tudo para ser resistente. Uma borracha natural, né? Exatamente, é tudo para ser resistente e aumentar a resistência ao desgaste. Então, pensando que esse tênis aqui teria sido construído para correr na terra. Além do tênis, a coleção também trouxe vestuário. Tinha um conjunto de roupa, né? Então, calça e uma jaqueta. E aí, em cores correspondentes aos tênis. Isso. E junto com o boné. E um boné. E todos tinham efeito refletivo. Sim. Certo? Certo. Então, como a gente falou desde o começo, essa colaboração da Supreme com a Nike foi vendida ontem, na quinta-feira, 30 de novembro, para quem tá vendo esse vídeo em qualquer outro dia. Se você tiver muita sorte, você vai voltar lá no site da Nike e ainda vai ter alguma coisa, mas eu acho difícil. A gente trouxe a collab aqui para fazer esse unboxing, primeiro para mostrar os produtos, muita gente tem curiosidade de ver. Sempre que tem o nome Supreme envolvido, gera essa expectativa. E aí tem a história do modelo que promete puxar a fila aí para uma tendência aí, que exatamente tá vindo, né? A gente já viu no mercado gringo circulando várias cores do Mara agora sem assinatura, algumas resgatando combinações originais, mas o que se fala é que esse tipo de tênis, o tênis de trail, que era uma coisa bem comum, bom, você é novinho, não viveu os anos 90, pergunta pra alguém aí, pergunta pro seu pai, pergunta pro seu irmão mais velho, mas esse tipo de tênis aqui foi muito popular, inclusive no Brasil, no final dos anos 90, parece que vai voltar. É outra tendência, a gente não tá falando dos chunky shoes, né, daqueles runners, é outra história, tem uma cara muito mais técnica. Técnico, né? É gordão, mas tem uma cara muito mais técnica, e aí foi por isso que a gente resolveu fazer o unboxing review mesmo depois de provavelmente os produtos terem esgotado, certo? E é isso por hoje, então se você viu esse vídeo até agora e gostou da aulinha, gostou do bom humor do Jaime hoje, ó. Tá. E se você quiser ser designer de tênis da Nike, não vá pro área de design. Não vá desenhar calçado. Vai desenhar outra coisa antes, vai desenhar prédio, vai desenhar interior de avião, vai ampliar seus horizontes e aí depois você vai pro desenho de tênis para trazer toda a sua bagagem. Isso aí. Bom, é isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não assina o canal do SneakersBR aqui no YouTube, assina aí, ativa as notificações clicando no sininho. Volta aqui direto porque tem vídeo novo pelo menos uma vez por semana, às vezes mais. Estamos trabalhando bastante. Isso aí. Visite o nosso site. Visite o nosso site, segue a gente em todas as redes sociais. Para de dizer que o Jaime é triste, para de dizer que ele é chato. Chatos são vocês. É isso então, valeu, obrigado, até a próxima, tchau. Tchau.